Pergunta sequente. É isso. Aqui, cara, essa pergunta é sensacional. É isso. A magia viola os princípios da física? Nunca. Nunca. A magia justamente é se valer desses princípios para conseguir os seus resultados. Ela não é algo que está fora das leis divinas. Ela só é algo que a gente organiza essas leis para que as coisas possam funcionar da melhor forma possível. Por exemplo, até um tempo, ninguém achava que era possível o ser humano voar. Até que algumas pessoas foram lá, Leonardo da Vinci, Emanuel Swedenborg, e começaram a desenvolver aparelhos voadores. E aí, depois, com mais tempo, os irmãos Wright, Santos Dumont, inventaram ali sistemas de avião. E eles dobraram essa realidade para que você pudesse voar entendendo os princípios da física. A magia é muito parecido. Você começa a sacar como funcionam os princípios da física e aí você começa a manipular isso. Uma das coisas mais legais da magia é o que a gente chama de ação e reação, ou causa e efeito. Tudo que você faz vai ter um efeito. E a magia, ela te ensina a colocar a causa que você quer para conseguir os efeitos que você quer. E é por isso, Vanessa, que o mago tem que estudar tudo. É por isso que o mago ele tem que estudar física, biologia, geologia, porque ele estudando tudo isso, ele começa a trazer para ele um entendimento das leis do universo. O alquimista, que é um grande mago, ele faz a alquimia dele dentro de laboratório usando métodos químicos e físicos. Quando você faz, por exemplo, uma extração do mercúrio, o mercúrio, não o mercúrio filosofal, você faz a extração de um mercúrio, você vai usar regras da física, como a gravidade, regras da química, como a evaporação. Então você usa isso, você usa a seu favor. Então ela não viola, ela usa as leis de maneira que a gente consegue. Quer um outro exemplo? Probabilidade é uma palavra bonita que a gente deu para explicar coisas que a gente não consegue medir matematicamente. Ok? Eu sempre falo isso aqui. A gente tem fórmulas para saber a velocidade de um cometa, da expansão do universo, um monte de propostas, de teorias, de hipóteses com fórmulas matemáticas. Mas quando você joga um dado da sua mão, você não sabe que número vai cair, apesar de ter uma probabilidade de cair o número 1 em 6, de um sexto ali, né? Em 1 em 6 tentativas. Mas você só calcula a probabilidade porque você não consegue calcular a força que se jogou o dado, a gravidade, a superfície onde o dado vai bater, do que o dado é feito. São vários fatores que você não consegue calcular. Se você conseguisse calcular tudo isso, tivesse um número, um fator para cada coisa dessa, toda vez que você jogaria um dado, você saberia o número que ia dar. Porque o universo é matemático, gente. Não tem como mudar isso. Agora, o que a magia pode fazer? Ela pode, através da intenção e da mudança da realidade, fazer com que a hora que você joga o dado caia o número que você quer. Por quê? Porque inconscientemente você vai jogar com a força certa, do jeito certo, as coisas vão se alinhar para que aquele número dê o número que você quer. Quem é o mago que nunca usou magia para jogar um dado num jogo, numa jogatina? Uma vez eu usei, um amigo meu virou para mim e falou assim: você não pode usar magia com isso. E eu olhei para ele e falei assim: por que não? Só porque eu estava jogando War contra ele? Usa seus Paranauê que eu uso os meus aí. Muito bom. A Nath Larice, ela faz uma pergunta também muito interessante, que é o seguinte, eu vou mudar o final, tá, Nath? Dá licença. Quando domino os 4 elementos no meu corpo, consigo expressar? Sim. Olha só, a gente tem que fazer relação, porque assim, você não vai virar água, você não vai verter água pela mão, você não vai chorar pedra, entende? Às vezes, bom, eu ia fazer uma piada muito infame, deixa eu falar. Entende? Você não vai... Você não chora pedra, nem aquele dia que você acorda com o olho todo remelento, cheio de sucrilhos no olho. Sandman, né? Pois é. Você não vai fazer fogo, entendeu? Com a mão, isso não vai acontecer.
Mas a gente tem que entender o que esses elementos representam. Vamos falar do sistema que eu e o Léo compartilhamos, tá? Então, assim, terra é a manifestação, certo? É o fazer, é a ação. Então, a partir do momento que você levanta a bunda da cadeira e vai fazer o que precisa ser feito, de alguma maneira o elemento terra está sendo expressado. A água são as emoções. A partir do momento que você consegue deixar fluir as emoções, compreender as emoções, não ser dominado por medo ou por falta de conhecimento, você compreende o que está acontecendo, você está dominando a água. O fogo, dentro do sistema que a gente compartilha, o fogo é a mente, a lâmpada, né, que acende ali e tal. Então, a partir desse momento, você consegue, lembra da magia mental que a gente falou no início? Você consegue ter uma clareza mental, compreender os pensamentos e assim por diante. E o ar, o espiritual, você consegue ter uma conexão maior, você consegue compreender maior o todo, ter maiores... Enfim, é assim que se expressa o domínio dos 4 elementos. É como a gente fala assim, como é que você está com os chakras alinhados e bem desenvolvidos? Não é necessariamente com uma bola no peito, mas é com o que eles fazem acontecer dentro da nossa existência, né? Conseguindo se comunicar, conseguindo ter maior criatividade, vitalidade, compreensão, conexão e por aí vai, certo? E sim, isso faz parte da magia prática. Dominando os elementos faz parte da magia prática. Uma pergunta bem legal. Vandal Savage. E como superar a barreira do ceticismo ao iniciar a magia? Como usar a crença como instrumento de quem não consegue crer? Vandal, vamos lembrar que o ceticismo, ele não é a não crença. O ceticismo é a dúvida razoável. Eu sou um cético. Eu vou e testo as minhas magias para ver se elas funcionam. Eu não vou acreditando só que elas funcionam. Só que na hora de pôr a minha intenção e o meu desejo, eu quero que elas funcionem. Então, o querer, ele é mais importante do que o crer. Você precisa querer e depois avaliar os resultados. Então, se você quer muito uma coisa, vai fazer uma magia, coloca esse querer nessa coisa. Depois você avalia o resultado. Lembra que ceticismo não é sinônimo de ateísmo, falta de fé, alguma coisa assim. Ceticismo, todo mago tem que ser cético. E esse é um dos grandes problemas da magia hoje em dia. Muitas pessoas se dizem magos e bruxos, não são céticos, e acreditam em qualquer coisa, fazem qualquer coisa, e aí vira um monte de esquizotérico. Que aí começa a trazer coisa quântica, coisa não sei o que não tem nada. Aí fala um monte de abobrinha, que não tem nada de quântico, acha que entende alguma coisa de quântico. Essas são as piores pessoas, porque você fala assim, mano, você está usando quântico nisso, não tem nada a ver com quântico. Você não acredita, problema é seu. Eu falei, não, é a mesma coisa que você fala que o que você está falando para mim é que a gravidade não existe, ou que a gravidade da Terra é igual a de Plutão, e não é igual. Então, não dá. Tem que ser cético. Então, seja cético. Duvide, pesquise, estude, faça seus próprios rituais. O grande mago é aquele que aprende com o mundo, mas desenvolve o seu próprio método. Ele aprende a testar o próprio método, e aí, a partir do teste do próprio método, ele desenvolve o próprio sistema dele, e aí ele passa a entender quais são as ferramentas que funcionam para ele e quais são as que não funcionam. Eu já fiz parte de ordens mágicas, de lugares que tinham ferramentas que não dava certo a magia. Até eu me ligar que não era aquilo que tinha a ver comigo. Aí eu fui para outros lugares que eu falei, pô, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui funciona. Eu curto isso, eu faço com gosto isso. E aí a coisa começou a funcionar. Boa.